Nessa parte de instalações, nós falamos sobre solarimetria, depois o professor Alexandre falando sobre tecnologia fotovoltaica, depois falamos sobre sistemas isolados, sistemas conectados e por fim, nós vamos conversar hoje, nós vamos falar sobre a parte de comissionamento e defeitos, tá? Então, qual é o assunto da aula de hoje, né? A gente vai falar sobre defeitos de degradação em módulos fotovoltaicos, o que são cada tipo de defeito, pelo menos os detectados assim pela ciência, né, pelos estudos de pesquisa, e o que causa esses tipos de degradação, né? Falar um pouquinho sobre ensaio de comissionamento. Vou dar uma dica ao final do desse nosso módulo aí a respeito de um checklist que eu criei e utilizo em nossas aulas aí junto com os alunos, né, para mostrar assim, para fazer esse mini ensaio de comissionamento, pelo menos aquilo que é necessário e importante assim no dia da entrega de uma instalação e por final aspectos de manutenção. Então coisas que a gente pega assim e verifica aí, tá? E assim, no final de tudo assim, eu tenho uma coletânea de fotos assim que eu mostro assim para o pessoal o que não se fazer numa instalação fotovoltaica. Na nossa aula de hoje, assim, o assunto, ele não vai até às 11 horas, eu estou achando, assim, que até umas 10h30, por aí, a gente deva estar finalizando essa nossa aula de hoje, tá? Bom, então, entrando no assunto, defeitos de degradação em módulos fotovoltaicos, o primeiro tipo de defeito que ocorre é a corrosão dos módulos fotovoltaicos, tá? Na verdade, essas corrosões ocorrem dentro da parte encapsulante dos módulos, né? Então, ele acaba atacando a parte dos condutores e acaba atacando as células propriamente ditas, né? E é claro, isso daí acaba baixando o, o rendimento do sistema fotovoltaico. E é claro que todas as vezes que isso ocorrer, tem que se recorrer ao sistema de garantia. Não é uma coisa para ocorrer. Normalmente isso daí são problemas de fabricação dos módulos, tá? Eu queria assim alertar, né? De acordo com assim tecnologias de fabricação, o pessoal avançou bastante. Tem ocorrido muito pouca coisa assim com relação a esses tipos de defeitos que eu vou demonstrar aqui, né? Mas sempre que ocorrer, é claro que isso aí depende assim de uma manutenção preventiva, uma inspeção visual frequente, até para se acompanhar a evolução e a ocorrência dessas coisas aí, né? Então, esse tipo de corrosão em módulos fotovoltaicos, ele ocorre devido à umidade que penetra pela borda do material encapsulante, tá? Então, ele, ele entra aqui pela lateral da moldura, essa umidade ele penetra no, na base encapsulante aqui junto com o material e acaba ocorrendo a corrosão dos materiais, a corrosão inclusive da parte semicondutora, né? Tá? Então esse tipo de corrosão ele causa a degradação da célula e a armação metálica dos módulos fotovoltaicos, tá? Então aqui nós temos assim esse algumas fotos, né, do, desse tipo de ocorrência. Então, seguindo adiante, delaminação, tá? Então, delaminação, ele ocorre um pouco por envelhecimento, né? Então, a gente tem um módulo fotovoltaico aqui, então ele ocorre sempre nas bordas em que o material encapsulante ele acaba se separando do material da célula, do material semicondutor, tá? Material encapsulante, ele é feito de EVA, tá? Então, é um material plástico, né? E muitas vezes, por ação de efeitos ultravioleta, temperatura e o próprio envelhecimento desse encapsulante, ele acaba se separando desse material semicondutor e nessa separação o material entra em contato com ar, umidade e acaba se degradando,
tá? Então, como o material é um material semicondutor, ele sofre a ação do tempo do ar, né? Então, o oxigênio, ele acaba degradando o material, né? Acaba oxidando o material aqui, tá? Então, consiste basicamente na perda de aderência ou separação das diferentes camadas do módulo fotovoltaico, né? Então, normalmente, ele acontece entre o polímero encapsulante, conforme dito, e a célula, entre e a célula do vidro frontal, né? E o mais comum dos tipos de degradação, quando ocorre nas extremidades e cantos dos módulos, então causando problemas como aumento de reflexão, maior penetração de água e perda de potência de saída, tá? Mais uma vez falando e alertando, isso aqui são coisas assim que não era para ocorrer, e como os módulos contra defeitos de fabricação, eles têm assim 15 anos de garantia, tem que se acompanhar muito bem isso daí. Então, é claro, normalmente a gente coloca assim, é o dono da casa que vai estar mais sob o acompanhamento, né? Mas, eventualmente, esse acompanhamento ele pode vir a ocorrer via o próprio pessoal que instalou, né? Via contratos de manutenção, contratos de acompanhamento do sistema instalado, tá? Então, uma coisa que eu sempre alerto aos alunos, né? Quando a gente pega ou quando eles instalam um sistema fotovoltaico, o trabalho não acabou aí, né? A fonte de renda daquela instalação não acaba aí. Ele pode perfeitamente firmar contratos de manutenção, contratos de acompanhamento junto ao pessoal que se tornaram clientes deles, para poder fazer justamente esses acompanhamentos, porque muitas vezes o proprietário não tem condição de subir no telhado, ele não tem as condições de segurança necessárias para poder fazer esses acompanhamentos, né? E muitas vezes existem acompanhamentos, conforme a gente vai ver no ensaio de comissionamento, que necessita de alguns equipamentos específicos que nem todo proprietário ou dona de casa possuem, tá bom? Bom, então seguindo adiante ao nossos tipos de defeitos, né? Snail Trail, tá? Snail Trail deve ter algum microfone aberto aí. Gostaria de solicitar para que feche o microfone, senão eu penso que é pergunta e eu me desconcentro aqui, tá bom? Então, existe o Snail Trail, que na tradução literal, é aquela trilha formada por caracóis, né? Então, o desenho aqui mostra exatamente isso aí. E, na verdade, não é uma trilha de caracol, mas é uma trilha formada internamente. Isso ocorre devido à degradação que ocorre na pasta que é utilizada para metalização das células fotovoltaicas, tá? Metalização que eu digo são aquelas pequenas trilhas aí que são colocadas assim em sentido transversal das células, que cobrem as células, que é justamente para captar, para poder pegar a corrente do módulo fotovoltaico, né, da célula, né? Tá? Então, é feito de material condutor, e antes de fazer essa parte aí de colocação dessas trilhas, ou os fingers, né? O pessoal pega e passa uma pasta, né? A célula recebe um banho, e esse banho aí é uma pasta, como se fosse uma pasta de solda, só que um material mais refinado, e esse material aí pode sofrer degradação. E nessa degradação aí ocorre essas trilhas aqui, tá? É um defeito de fabricação também, né, que está sujeito à garantia. Então, esse tipo de degradação, ele pode causar redução do rendimento, claro, porque a gente tem, assim, uma redução da área, né, da área útil de geração da célula, tá? Então, um outro tipo de defeito, né, que ocasionalmente ocorre em sistemas instalados aí. Então, vocês podem ver, pessoal, desses três tipos de defeitos verificados até então, são coisas que visualmente, em inspeção visual, é possível de se verificar. Não é necessário, assim, a gente pegar, assim, por exemplo, ter um equipamento específico para poder fazer isso aí, tá? Então, tudo isso aí são defeitos, assim, que ocorrem e começaram a ocorrer a partir do momento que a engenharia, né, passou a aproveitar
um diodo. Então, na verdade, uma célula fotovoltaica nada mais é do que um diodo, e começou a colocar no sol, né? Começou a colocar o tempo sob condições controladas para poder gerar a energia elétrica, né? Tá? Então são coisas assim bastante recentes. O pessoal ainda tem assim ocorrências aí que como é bastante recente, não tem 10 anos ainda as bases de instalação, o pessoal não tem assim todo o conhecimento de tudo aquilo que possa ocorrer em matéria de defeitos com os sistemas instalados, tá? Seguindo adiante, então, descoloração, tá? A descoloração ele ocorre assim nas bordas também, não? Então, a gente tem um módulo fotovoltaico e basicamente ele muda assim para um tom assim mais amarelado, meio que puxado pro marrom, né? Então é um bege meio amarronzado, né? E isso ocorre devido à degradação também do material encapsulante, né? Normalmente o pessoal utiliza o EVA, né, que é o acetato de vinila, e fica situado entre o vidro e as células. Então, só para ter uma ideia, assim, eu falei tanto desse EVA aí. O que é o EVA, né? Então, a gente tem a moldura, a gente tem um vidro, tá? Esse vidro aqui é feito com um material assim, é um vidro comum, mas coberto com um material antirreflexo, tá? A gente tem um encapsulante que é esse EVA que eu estou comentando, né? Tá? Então esse EVA é para ser um material transparente e quando ele pega e descolore ou ele pega e assume um tom diferente, é claro que esse EVA ele passa a filtrar determinados comprimentos de onda e aí a célula e o módulo acaba assumindo um comportamento diferente, tá? Agora, se o tom for muito escuro, ele acaba filtrando, né? O, a irradiação e acaba atenuando a energia que poderia ser gerada pelo módulo fotovoltaico, tá? Então, ele está aqui nessa segunda camada aqui, o problema é. Então, trata-se de uma mudança de cor original do material e causa perda de transmitância, né, do material encapsulante. Tá? Então, reduzindo a absorção da luz solar pelas células do módulo fotovoltaico. Tá bom? Bolhas. Então, as bolhas, né, normalmente ocorrem assim no backsheet, né, do módulo, nessa parte traseira. E nessa parte traseira, ressalta-se esses módulos aqui, tá? Então, isso aqui é devido à falta de aderência do polímero encapsulante, também um EVA, né, da parte de trás aqui, e afeta em pequenas áreas aqui, tá? A princípio, o pessoal fala assim que isso daí não tem, assim, um grande prejuízo com relação a geração fotovoltaica, tendo em vista que ele ocorre na parte traseira, né? Mas a longo prazo, ele acaba, como eu tenho assim um contato de, de um material assim, de um ar que se forma, de uma bolha de ar que se forma aqui, ele pode vir a oxidar as células fotovoltaicas, tá? Então, o aparecimento das bolhas é devido a reações químicas, né? Então, eventualmente, algum material que estava em contato junto com as células, e aí com as reações químicas, o aumento de temperatura, a irradiação solar, ele pode pegar e vir a se expandir, né? Então, aumentar de volume, que é o que acontece com os gases, né? E normalmente aparece na parte posterior desse módulo aí, conforme dito, né? Raramente podem aparecer na parte frontal entre o vidro e a célula, tá? Então, só repetindo, ele não traz assim grandes prejuízos, mas é aquilo que ao perceber isso daqui, as pessoas falam assim, puxa, tá com defeito, não sei o quê, né? E pode vir a querer reclamar, tá? Da instalação feita, né? E isso está sujeito a parte de garantia também,
quebras e fissuras. Isso aqui é o mais grave, né, pessoal? Quebras e fissuras, então, muitas vezes, pode ser vista a olho nu, conforme temos aqui nessas figuras aqui, tá? Isso aqui normalmente é ocasionado por caminhadas realizadas sobre o módulo. Tem ainda gente assim que acredita que os módulos eles podem sofrer, eles são resistentes, né, a colocar uma carga concentrada em cima, e o que não é verdade, né? Esses módulos aí, eles são feitos assim, cada vez de uma forma mais com espessura cada vez menor, né? Então as células eles assumem assim uma dimensão assim de 0,1 milímetros ou até menos, tá? E qualquer massa ou carga distribuída que carga concentrada que venhamos a ter em cima da célula, ele pode vir a trincar, tá? A gente tem assim vários vídeos assim na internet mostrando, né, o pessoal assim passando caminhando em cima, passando com carrinho em cima, mostrando que o módulo é resistente, mas não podemos acreditar nisso daí, tá? Um simples manuseio errado desse módulo aí pode criar essas trincas, essas fissuras aí, e às vezes, em muitas ocasiões, a gente não consegue detectar isso a olho nu, tá? Aqui tem algumas, assim, claro que a título didático, assim, para a gente colocar assim na nossa aula, eu coloco assim, escolhi figuras que dá para ser colocado na fotografia, né? Mas muitas vezes você não consegue nem detectar com termografia. Você tem que recorrer à eletroluminescência, né? Ensaios de eletroluminescência para poder detectar isso daí. E é claro, pessoal, uma fissura desse tipo aqui, ó, quando ocorre uma fissura desse tipo aqui, o que acontece? A gente está inutilizando parte da célula, propriamente dita, né? Ó, tá? Então, essa parte aqui está inutilizada, essa área que está inutilizada, e proporcionalmente à área inutilizada, perde-se a eficiência com relação a essa ocorrência aqui, né? Tá? Então, como aqui, ó, na visão aqui da nossa figura aqui, a gente tem aqui esses condutores de ligação. Então, onde ocorreu essa fissura aqui, esses condutores de ligação, ele passa a não ter assim continuidade, né? Então, isso daqui é o que faz com que haja a perda de eficiência das células fotovoltaicas em questão aí, tá bom? Eu acho que no momento nenhum, pelo que foram as nossas aulas, a gente chegou a abordar sobre isso aí, né? Então, a gente tem, ó, duas formas de contatos aqui que a gente está vendo, né? Então, na frente e no verso da célula, né? Então, essas linhas aqui, mais finas aqui, são os coletores, né? O que coleta as correntes provenientes aqui da célula, tá? Então, essas correntes aqui coletadas, eles são coletados assim por esses condutores mais fininhos aqui. E esses condutores mais grossos que a gente vê, que são constituídos dos mesmos materiais, são soldados em cima, sobre esses coletores mais finos aqui, e é o que faz a ligação série das células fotovoltaicas, tá? Então, qualquer problema que haja com esses coletores aqui, e vai estar ocasionando problemas com a eficiência do módulo fotovoltaico, tá bom? Então, caminhar em cima disso daqui não é só fissura também, né? Ele pode soltar esses coletores aqui, ele pode desprender, a gente pode ter, inclusive, problemas assim de má conexão e você ter assim um mau contato, né, vamos dizer assim, aumentar a resistência ôhmica desses pontos aí. E é claro, a gente vai detectar com relação a isso aí o aquecimento de partes específicas da célula, tá? Então, quebras e fissuras assim é aquilo que eu considero assim como o mais grave, né? Porque os outros são detectáveis a olho nu, isso daqui nem sempre detectáveis a olho nu,
E muitas vezes o incêndio ele pode começar através de uma quebra e fissura desse tipo aí. Tá? Então, um módulo sai pegando fogo assim, de uma forma assim inesperada. E na nossa área, assim, a gente não pode falar que foi obra de Deus nem nada, né? Graças a Deus a coisa não aconteceu. A gente tem que se basear na ciência, né? E com relação à base nessa ciência aí, as explicações estão aqui, né? Então a gente tem assim as microfissuras, a gente tem assim toda a constituição dos materiais, e isso faz com que eventualmente, inicialmente haja um excedente de temperatura nesse ponto aí e pode culminar assim com muito azar assim em pegar fogo na instalação, tá? E quando pega fogo na instalação nos módulos fotovoltaicos, é difícil de parar esse fogo aí, né? Porque primeiro que ele está num lugar assim inconveniente para você poder atuar. Você não pode jogar água nisso daí, porque trata-se de um incêndio de ordem elétrica, e ele tem um material assim bastante muito bom assim para propagar o incêndio, né? Que é o EVA, né? O material à base de plástico aí que queima, que é uma beleza quando ocorre, tá? Bom, então visto essa parte aqui, estou achando assim, colocando assim um ponto assim de bastante cautela com relação a quebras e fissuras, né, para a gente poder prestar bastante atenção com relação a isso aqui, tá? Professor Shibuya, Pois não? esse teste para ver as fissuras também pode ser feito com líquido penetrante? Na verdade não, porque a gente tem esse sistema todinho encapsulado, né? Então, entendo assim, o sistema todinho encapsulado, a gente não tem como colocar assim qualquer espécie de líquido para poder verificar isso, tá? Porque a gente tem a encapsulação, o módulo ele é encapsulado com vidro, depois tem o material EVA, depois tem a célula, depois tem o backsheet, né? Então, ele está fechado, e fechado a vácuo, né? Então, a gente não tem como abrir isso daí. Não, quer dizer sobre o vidro, caso essas microtrincas que aparecem, que surgem. Mas essa microtrinca não é no vidro, é na célula, tá? Ah, não, correto. Tá? É no material condutor da célula, tá? Ah, não, correto. Tá? Tá ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então, continuando aqui, ó, tem um efeito aí que o pessoal chama de PID, tá? PID é degradação induzida por potencial, né? Isso daqui é um dos defeitos, assim, que o pessoal, principalmente de usinas fotovoltaicas, tem trabalhado bastante, né? Inclusive, alguns sistemas de geração como inversores, eles já vêm, assim, preparados para prevenir esse tipo de defeito, tá? Então, o PID, ele são as iniciais de Potential Induced Degradation, tá? Que na tradução é aquilo que eu falei para vocês, né? Degradação induzida pelo potencial. E como é que isso acontece, né, pessoal? Quando a gente tem um arranjo fotovoltaico ligado em série muito longo, então que chega assim a ter 30, 40 células, então a tensão aí chega a 1.000 e tantos volts, né, em corrente contínua. O que acontece, né? A gente tem assim uma indução de potencial, e nessa indução de potencial a criação de íons. Esses íons acabam migrando assim para a parte externa, superficial dos materiais isolantes, tá? E nessa migração aí, ele acaba se recombinando e alterando a cor do material aqui. Não só com relação à alteração da cor, existe também a migração de partículas do material negativo do semicondutor, né? E havendo isso daí, o que acontece, né? Saindo as partículas negativas, o material acaba se tornando um material positivo. Então, perdendo a eficiência com relação a ser um semicondutor, tá? Então,
Isso aqui tem ocorrido demais, assim, com relação às grandes usinas, principalmente quando a gente tem, assim, strings muito longas, né? Ou strings com um potencial maior, tá? Eu só vou dar uma lida aqui para ver se eu não consegui, eu cheguei a passar por tudo, né? Então, o efeito de degradação induzida pelo potencial, ele tem maior probabilidade de ocorrer quando a gente tem assim uma string com tensão elevada. Então, nas células mais negativas, então naquelas células que estão assim mais perto do sistema de aterramento, tá? Tem a migração dos íons para o material encapsulante, conforme eu disse para vocês, e vidro que pode causar a redução da absorção luminosa por parte do módulo, tá? Então ele torna-se opaco aqui nessa parte aqui, tá? E além disso pode ocorrer degradação do material semicondutor, causando a eficiência desse módulo propriamente dito. Então, olhando assim sob a forma de string, sob a forma de ligações, isso daí vai acontecer dessa forma aqui, tá? Então, imagina assim, um monte de módulos aqui, todos eles ligados em série, e vai ocorrer assim, exatamente nos últimos módulos aí, nos módulos que estão mais assim, perto do polo negativo do arranjo aqui, tá? Perto do aterramento propriamente dito, né? E esses módulos aqui têm uma eficiência muito menor do que os outros aqui, tá? Então, aqui um desenho, assim, mostrando esse efeito aí. O pessoal, assim, de comissionamento de grandes usinas, eles trabalham muito com isso daí, né? Trabalham muito, assim, em detectar esse tipo de defeito aí. E como é que os inversores de grandes usinas trabalham, né? Periodicamente, esse inversor, ele injeta uma contracorrente no módulo, né, na série de módulos, justamente para poder neutralizar esse efeito PID aqui, tá? Então, distribuição do PID sobre o arranjo de módulos fotovoltaicos, conforme mostrei aqui, e quanto mais escura as células aqui, maior o efeito de degradação que está ocorrendo. O Herman perguntando, né, para o material, o painel pegar fogo, se há antes alguma corrente reversa ou sobrecorrente que poderia ser protegido pelos fusíveis, né? É que, na verdade, Herman, quando o módulo pega fogo, ele é por um aquecimento ocorrido por efeito Joule, naquele ponto lá específico da célula, né? E nesse caso aí, não tem assim nem fusível que vá impedir nenhum sistema de proteção, tá? Então, nesse caso aí, a única forma de proteger assim é realmente as manutenções preventivas, né? Tá? É igual assim quando a gente tem assim algum equipamento da casa assim que pega fogo, né? Então, por exemplo, uma carga que pega fogo, né? Mas que está abaixo da corrente de atuação do disjuntor, não vai ser detectado, né? Ele vai realmente ser consumido pelo fogo, né? Não tem jeito, tá? O Iberê perguntando, então, a magnitude desse efeito PID será considerado na perda de eficiência esperada do módulo durante sua vida útil, nos 25 anos até 20%. Esse PID aí, na verdade, Iberê, ele é uma ocorrência, assim, causada, assim, por esses efeitos todos que eu falei, né? Mas ele ocorre assim sempre quando temos assim uma string assim de grande potencial, né? Então que a tensão série é muito elevada, né? Normalmente os fabricantes de módulos fotovoltaicos, eles já estão fazendo pesquisa, né? Então eu estava vendo assim, inclusive da Jinko Solar, aquela é uma grande fabricante de módulos fotovoltaicos, eles já colocam garantias a respeito disso daí, tá? Né? Com relação ao efeito disso daí, inclusive eles asseguram que tem baixa ocorrência desse tipo de defeito aí, tá bom? Professor, Pois não? o senhor falou que preventivamente eles aplicam uma tensão contrária, né? E minha pergunta é,
Como é que funciona isso? Ele simplesmente dá um pulso de tempos em tempos? Como é que ele faz para evitar essa questão aí, tá? E quando o senhor fala de várias associações de série com alta tensão, ele está falando que nível de tensão final nessas associações? Olha, tem inversores aí que admitem até 30 módulos, tá? Em série, né? Então, esses inversores aí trifásicos aí, 30, 40 módulos, tá? Se você pegar aí e colocar assim, em média 35 volts por módulo, você vai estar trabalhando com tensões acima de 1000 volts, né? Tá? Agora, com relação à injeção da inversão de polaridade, né? Esses inversores aí, o que eles fazem, né? Eles pegam de tempos em tempos para neutralizar esse efeito aí, eles dão um pulso de corrente reversa no sistema aí, tá? Para poder justamente recombinar os portadores e tudo mais aí para poder minimizar esse efeito aí, ok? Ah, entendi. Então é só um pulso, por exemplo. Ele gera um pulso reverso só para, como se fosse, por exemplo, um encanamento, ele só fosse fazer uma limpeza ali. Faz uma limpeza, Isso. fica tudo em ordem e vai, vamos dizer assim, com o passar do tempo, se não fizer isso, ela vai se acumulando e aí esse efeito do pulso reverso não teria efeito, né? Então, assim, Isso. preventivamente, ele tem lá, durante o ciclo dele, eles têm esse pulso. Em alta geração, provavelmente deve ser combinado isso daí, né? Também para não gerar o pulso na mesma hora de geração, né? Todos ao mesmo Sim, tempo. Não, mas sim, beleza, já deu para entender. tá? E com a sua permissão, esse método do encanamento aí eu vou utilizar nos meus próximos exemplos, assim, que foi um exemplo ótimo, assim, que veio a calhar, assim, perfeitamente aí para essa nossa conversa aí, tá? Eu pensei, eu vou falar, Shibuya, eu pensei até naquelas operações coronárias, você tem angioplastia e tudo mais. Pensei exatamente nisso, vai indo, vai acumulando, você vai lá, desentope e o cara continua vivendo, volta a ter as funções normais por um bom tempo, né? Então, acho que essa daí é mais ou menos uma ideia, mas obrigado, pode usar aí. Estamos aí para somar, né? Dá vários exemplos do encanamento aí, tanto até coronário. A ideia é essa mesmo, tá? Mas o sistema, ele funciona dessa forma aí. Inclusive, nem todos os inversores que vocês pegarem, assim, tanto na vida prática, assim, de atuação como instalação ou como docência, né? A gente vai ter esse recurso aí, tá? Mas os grandes inversores aí, vamos falar assim, desses inversores aí, 10, 15, eles já têm assim esse esquema de fazer entre aspas aí, a limpeza coronária dos módulos fotovoltaicos, tá bom? Então, continuando, pessoal, e agora entrando para um outro assunto aí, vamos falar um pouco sobre ensaios de comissionamento, tá? Então, ensaio de comissionamento, ele é regido por essa norma, né? Então, a BNT 16274, que o título dessa norma é Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede. Então, requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho, tá? Então, essa norma aí, eu costumo dar uma lida nela, assim, de tempos em tempos, né? Até porque a gente vai perdendo, assim, os detalhes dela e tudo mais, né? E quando a gente vai dar aula, assim, a gente precisa ter ela aqui meio que colocada, assim, na ponta da sua língua aí, né? Então, ela é uma norma, assim, bastante aplicável para documentação, ensaio de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho para sistemas fotovoltaicos com lado AC em baixa tensão, tá? Então, ela não se aplica ao lado de alta tensão. Então, vamos supor, se eu tenho um sistema que ela gere energia, né? Então, o inversor, ele já trabalha com tensões superiores e tudo mais, não, ou tem, assim, um transformador acoplado a esse inversor, ele não se aplica, tá? Então, ele só se aplica a baixa tensão, 220, 380 volts. Nós não vamos encontrar na praça também inversores 127 volts. Não existe isso, tá, pessoal? Vocês vão comprar, assim, inversores aí para instalar
todas as marcas existentes é 220 volts. Então, a gente sempre instala inversores assim entre fases, né, quando isso é feito assim numa instalação residencial, ok? E ele não se aplica também, esses ensaios de comissionamento, a sistemas off-grid ou híbridos, tá? Então, eles sempre vamos reger e vamos respeitar em cima disso aí que ela fala aí, né? Então, como definição, a gente tem que o ensaio de comissionamento, né? Ela é a realização de medições em uma instalação elétrica por meio das quais seu correto funcionamento é comprovado. Então, todas as vezes que uma instalação fotovoltaica é feita, seja de pequeno porte, grande porte ou médio porte, algum tipo de ensaio tem que ocorrer, que é uma forma de você comprovar, atestar que esse ensaio, que o sistema que foi montado, ele foi montado de acordo com aquilo que está descrito nos manuais, né? E está funcionando de acordo com o esperado daquela instalação, né? Então, costumo dizer assim, a quem frequenta os nossos cursos, não deixe de fazer isso daí. Isso é uma garantia para você que instalou. Então, não deixe de registrar isso daí também e faça as verificações mínimas, né, que eu vou passar para vocês aí agora ao longo da minha aula agora, né, tá? Então, faça as verificações mínimas, registre isso, coloque para o proprietário da instalação da casa assinar, tá? E guarde esse documento. Guarde esse documento porque depois no futuro, ou em momentos depois, inclusive, pode vir a ter alguma reclamação de algo que foi entregue errado. E se você tivesse esse material aí, esse arquivo aí, atestando das medidas tomadas e tudo mais, você tem como se defender. Caso contrário, você tem só que não se defender, mas esquivar, né? Fugir, tá? E aí fica meio que complicado aí a vida do instalador, porque nesse momento aí que ele começa a perder credibilidade e clientela, né? Tá? Bom, existem assim, ó, alguns tipos de ensaios. Então, categoria 1, categoria 2 e testes complementares. Tá? Então, tudo aquilo que a gente vem falando assim, ao longo de testes e tudo mais, a gente está falando assim, ele está coberto por essa norma. Então, categoria 1, que são os testes mais simples, equipotencialidade. Então, equipotencialidade nada mais é do que verificar se todos os itens que estão cobertos com aterramento, né, eles estão ok, né, se estão perfeitamente ligados, se caso houver necessidade da gente ter assim a necessidade, o terra atuando, né, que esse terra está perfeitamente conectado, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, módulos fotovoltaicos, o sistema de módulos fotovoltaicos, o sistema de fixação, o inversor, todos eles são aterrados, né? Então, o terra tem que funcionar para todos, né? Não tem que ser um terra assim, e o terra não pode estar interrompido em algum ponto aí, que pode vir a causar problemas aí na instalação, né? Teste de tensão, teste de polaridade dos módulos das ligações, né? Teste de tensão ao terra, teste de isolação, que normalmente é feito por megômetro, né? E corrente operacional, tá? Então, esses aqui são os testes aqui, e vocês podem ver que nessa categoria 1, são sempre testes assim, que não há necessidade de equipamentos caros, específicos aí para poder fazer isso aí, tá? O único equipamento aí que é meio que diferente aí de todos que a gente tá vendo aqui, ó, e que potencialidade a gente vai precisar do termômetro, né, tá? Mas pode perfeitamente ser feito por um ohmímetro, né? E o teste de isolação precisa ser feito por um megômetro, aí não tem jeito, mas não são equipamentos tão caros, né? Na categoria 2, a gente tem
a curva IV, que é o que traça, assim, é como se a gente fizesse, assim, levando o exemplo, assim, e seguindo o exemplo do professor Denilson, né? É como se fosse o ultrassom, né, dos módulos fotovoltaicos. Eu estou atestando a saúde do módulo fotovoltaico, né? Então, dentro do módulo fotovoltaico, eu tenho vários parâmetros, a gente consegue, através dos resultados dessa curva IV, da gente detectar quais são os problemas apresentados por esse módulo, tá? Termografia, que a gente consegue detectar pontos quentes, né? Então células que não estão operando de uma forma perfeita, problemas de solda, problema de conexão, problema dos conectores, né? É onde normalmente pode ocasionar um incêndio também, né? Então, isso aqui são os testes, assim, da categoria 2. Claro que esses equipamentos são equipamentos um pouco mais caros, né? Até para começar um curso, assim, é meio que difícil começar torna-se proibitivo se você olhar o custo desses equipamentos, né? Então, termografia está por volta de uns R$ 20.000, uma câmera termográfica, né? Assim, que a gente possa utilizar em ensaios aí, e consiga dar uma boa precisão nas medições. Traçador de curva IV está por volta de $7.000, né? Então, ao custo do dólar de hoje, assim, dá para prever assim que dá quase que uns 40 mil reais, né? Tá, de valores aí. E o teste complementares, que é a eletroluminescência, né? Que aí também as câmeras são extremamente caras e difíceis de serem adquiridas em primeiro momento aí, tá? Então, a gente vai falar sobre todos esses testes aí, falar a respeito do que eles podem detectar para a gente aí, tá bom? Bom, teste de aterramento e que potencialização, né? Então, ele tem a intenção de verificar a continuidade elétrica dos condutores de aterramento, de proteção e ou ligação ou de ligação equipotencial utilizados no lado CC, como da estrutura do arranjo fotovoltaico, tá? Então, a continuidade da ligação ao terminal de terra principal também deve ser verificada. Equipamento, ele pode ser feito por ohmímetro ou terrômetro, né? Então, condições ambientais necessárias, ele tem que ser feita em dias com céu limpo, não tem assim nenhuma necessidade específica com relação à irradiância, né? Mas sol limpo aqui, céu limpo que eu coloco assim, é mais para ser feito durante o dia, assim, para ter assim uma melhor visualização dos resultados, né? Então, o valor do ensaio ele tem que ser de 5 ohms no máximo, né? Que é considerado como nível aceitável de resistência elétrica entre o ponto e o terra, né? E o desejável é de 2 ohms, tá? Então, estando nesses patamares aqui, o sistema está bom, né? Está numa condição de trabalho bom para poder drenar qualquer corrente que esteja circulando de uma forma indevida no sistema, tá? Para poder drenar essas correntes aí. A tensão de circuito aberto, ela é feita para medir assim o valor dessas strings aqui, né? O valor dos arranjos aqui. E é claro que a gente tem aqui assim nesse desenho aqui, todos eles interligados, mas quando a gente tem assim uma série de módulos ligados ou de arranjos ligados em paralelo, esses arranjos aí eles são protegidos via disjuntores ou fusíveis aqui no lado positivo e no lado negativo aqui desses arranjos aqui. Então, para fazer esse tipo de medição, a gente tem que desligar todos eles, né? Então, isolar de uma tal forma que a gente esteja medindo apenas as tensões do arranjo em questão. Tá? Então, nessa série fotovoltaica, assim, se a gente medir, e se cada arranjo aqui, ou cada célula, módulo, quer dizer, ela tiver, assim, uma tensão, colocando numa conta redonda aqui, 30 volts, se são 4, eu tenho que esperar que a tensão de circuito aberto, né, tem que ser
30 vezes 4, 120 volts. Tá? Então, essa tensão que tem que ser atestada para todos os arranjos existentes aqui da tua ligação. Em instalações residenciais, o máximo que a gente vai poder ter assim são 2 arranjos, né, que são os inversores aí que trabalham com 2 MPPTs, né, de entrada aí, tá? Mas assim, em arranjos assim comerciais ou um pouco maiores, a gente já pode ter assim 3, 4 arranjos em paralelo, né? A gente tem que medir isso aí. Qual é a intenção de medir isso aí, né? É justamente para verificar se não houve nenhum problema de ligação, se alguma dos arranjos aí, ou algum dos módulos não deixou de ser ligado, tá? Eventualmente, para verificar se não tem defeito já de fabricação ocorrendo, né? Eventualmente, se não tem diodos atuando aí já em curto-circuito, tá? Então, tudo isso aí é detectável nesse ensaio aí. O que acontece, pessoal, se eu tiver, assim, diferenças de tensões entre esses arranjos aqui, né? Aí ocorre aquela tensão, aquela corrente reversa, né? O arranjo que tiver com menor tensão vai fazer com que as correntes dos outros arranjos que estão com tensão maior faça com que a corrente flua por esse de tensão menor, tá? Então isso aí é coisa assim da lei de Kirchhoff, né? Que faz ocorrer esse problema todo aí. Então como é que a gente faz isso aí? Mede a tensão de curto-circuito aberto em cada série fotovoltaica para verificar se a série de módulos estão corretamente conectados e, especificamente, se o número esperado de módulos está conectado em série, né? Então, a gente verifica justamente pela tensão de circuito aberto. Essa tensão de circuito aberto, como ele sofre variações com tensão, com a temperatura, e essa variação de temperatura, ele não vai influir muito, então, a ordem de grandeza é o que importa aí. Tá bom? Então, se for 30 volts, né? Então, mesmo que tenha variação de temperatura, não vai ser muito perceptível, né? Então, dá para se medir assim com um multímetro assim e ter assim uma grande expectativa boa de resultados aí, tá bom? Então, condição para medir isso aí tem que ter irradiância nesse caso aí, tem que estar com céu limpo para poder fazer essa medição. Então, aquilo que eu falei no começo do nosso curso aí, da nossa aula de hoje, fazer instalação fotovoltaica e entrar nessa parte aqui, que é a parte de comissionamento, a gente depende muito do sol, né? Como se programar para fazer um piquenique, ir para a praia ou fazer uma pescaria, né? Tá? Bom, aqui uma observação é que a medição é realizada em relação ao terminal positivo e negativo do arranjo fotovoltaico. Claro que eles isolados, né? Então a gente tem que alertar sempre isso daí para que se isole, para que se desconecte, né? Cada uma dessas séries aqui e fazer elas isoladamente. Porque se você fizer com todo o sistema conectado em paralelo, vai prevalecer a tensão do arranjo, né, do sistema todo aqui, tá? Então, para quem é da área elétrica, eu acho que deve estar acostumado com isso, mas um alerta assim ao pessoal assim que não é muito que não esteja muito voltado essa parte elétrica aí, tá bom? Então aqui um pouco da forma como se faz essa medição, né? Quando a gente tem assim no sistema, a gente tem a caixa de ligações. Nessa caixa de ligações a gente tem os porta-fusíveis, né? Então como são várias strings aqui, os porta-fusíveis, a gente abre todos os fusíveis e faz a medição polo positivo, polo negativo, né, de cada arranjo que a gente está considerando. E vai medindo, tem que bater esses resultados aqui, tá? Numa proporção assim, claro, com uma pequena variação, mais ou menos 1%, assim, não tem problema assim, né? Mas ele não pode ter uma variação muito grande, a ponto de se detectar que tenha algum módulo não operando, né? Ou arranjos
com o diodo atuando, tá? Bom, teste de polaridade, ele é checado a polaridade de cada série fotovoltaica para verificar se as mesmas estão corretamente instaladas. Isso, quando a gente faz assim a ligação entre os módulos através dos conectores macho e fêmea, o positivo e negativo, né, de cada módulo, é impossível de você conseguir inverter essas ligações aí, né? Mas muitas vezes essa inversão pode ocorrer nos cabos que funcionam como os cabos de ligação entre os módulos até chegar na caixa de ligação, tá? Então muitas vezes pode se inverter a confecção dos conectores e fazer essa inversão de uma forma ligada, tá? Então esse teste de polaridade é um teste assim realizado para poder verificar justamente isso, tá? Então inverteu essa polaridade, você pode vir a perder o teu inversor, caso o inversor não tenha um sistema de segurança contra isso aí, tá bom? Os inversores mais baratos podem não estar sujeitos a essa proteção aí, né? Então, o teste de polaridade, ele checa a polaridade de cada série fotovoltaica, né, para verificar se as mesmas estão corretamente instaladas e funcionando de acordo com especificações de projeto. Uma vez que a polaridade é confirmada, os cabos devem ser verificados para garantir que estão identificados, então tem que ter a identificação dos condutores, então falando qual que é a string, né, e conectados corretamente aos dispositivos do sistema, como chaves e inversores. Então, isso aqui, esse tipo de teste é feito por multímetro, tá? E precisa ter condições ambientais também, né? Precisa ter pelo menos um mínimo de sol para poder polarizar os módulos fotovoltaicos e você conseguir fazer essas medições aí. Então não dá para fazer por simulação nem nada, tem que fazer pós-montagem isso daí, tá? Então o teste de polaridade antes de abrir fusíveis do sistema, sempre verificar se o inversor está desligado, né? Lembra da minha aula de ontem, né? Uma forma segura de se desligar todo o sistema fotovoltaico é você desligar o teu inversor. Quando você desliga o inversor, você cessa a carga no seu sistema de geração ou no seu sistema de módulos fotovoltaicos, tá? Mesmo que você pegue e desligue o inversor, ainda assim é necessário que você vá com um alicate amperímetro e verifique se não tem circulação de corrente nos módulos, tá? Muitas vezes essa circulação de corrente ele pode estar ocorrendo por um curto-circuito alterra, né? Tá? E ao você abrir o teu fusível, né? Ou sacar o fusível, ou você desconectar da chave o cabeamento lá, você pode ter um arco voltaico indesejável, tá? Bom, então vimos o teste de polaridade, que é justamente para verificar. O teste de polaridade só para não passar batido, né? Como é que eu detecto o teste de polaridade utilizando o voltímetro do meu multímetro, né? Então eu pego, ajusto o meu multímetro em tensão CC, a ponta vermelha ou o ponteiro vermelho eu coloco supostamente onde é o polo positivo e a ponta preta onde é supostamente o negativo, né? E dessa forma eu faço a medição. Então, se der positivo no visor, ou uma deflexão positiva, se caso for ponteiro, isso significa que eu estou medindo, estou com a polaridade correta, né? Tá bom? Bom, tensão alterra, né? Com os fusíveis desconectados, medir as tensões de circuito aberto em cada série fotovoltaica em relação ao terra, tá? Então, isso aí em relação ao sistema de aterramento, né? Já não é mais em relação ao polo negativo, tá? Para verificar se as séries e módulos estão corretamente conectadas e especificamente se o número esperado de módulos está conectados em série, tá? Então, esse tipo de ensaio, assim, além de verificar
a tensão em relação ao aterramento, verifica também se não tem assim nenhum cabo curto-circuitado, né, de ligação dos módulos, né, tá? Então a gente consegue ter assim um bom check-up, né, quando a gente faz esse tipo de tensão ao terra, tá? Então o equipamento também é o multímetro, precisa ter irradiância solar para poder fazer essa medição aí, tá? Não tem necessidade de fazer repetições, repetição que eu esqueci de eliminar isso daqui, mas esse ponto aqui é referente ao quê, né? Na norma de comissionamento, fala-se a necessidade de fazer repetições assim ao longo da série de ensaios pretendidos aí, tá? E no caso aqui não tem necessidade. Então, medição ao terra é isso aqui, né? Então, colocando sob uma forma figurativa, né? Você pega todas as tensões, assim, então, aqui é a chegada das tensões do cabeamento dos módulos, você pega para cada string e você mede em relação ao terra, tá? Então, do polo positivo e dos polos negativos dessas strings aí, em relação ao terra. Tá? Então, aqui tem que ter a tensão realmente do módulo e aqui tem que ter a tensão zero, né? Tá? Caso ocorra assim, por exemplo, de eu ter uma string mordida, por exemplo, ó, então curto-circuitada em algum ponto aqui, a gente vai detectar pela medição aqui, ó, a diferença de potencial diferente, né? Ó, tá? Então, se eu medisse aqui, dessa forma aqui, se eu não tivesse esse curto-circuito aqui, quanto que deveria medir a medição ao terra aqui? Esse valor aqui, se fosse 5 módulos de 20 volts, eu teria que medir 100 volts aqui, tá? No polo positivo aqui, em relação ao terra, tá? Agora, o negativo, ele tem que medir zero, mas olha, dá uma olhada quanto que tá sendo medido aqui, ó. Quando eu tenho esse aterramento aqui, ó, ou eventualmente um curto-circuito que ocorreu aqui, isso pode acontecer por prensagem do condutor que sai do módulo fotovoltaico contra o suporte de fixação, né? Então, ele é mordido e nessa mordedura aí, o que acontece? O curto-circuito. E nesse curto-circuito aí, quando você vai medir, você tem esses 40 volts aqui, supostamente, que seriam os 20 mais 20 volts dessa série que a gente tem aqui nesse momento aí. Tá bom, pessoal? Então, dessa forma que a gente consegue realmente detectar é um teste bastante útil aí, né? Ok? Então, continuando, ó. Deixa eu ver, acho que essa parte aqui. Então, continuidade dos condutores de aterramento, né? Então, isso aqui é feito assim, é um outro ensaio. Frederico perguntando assim, todos esses ensaios vão ser feitos na aula prática? A gente está trabalhando para isso aí, tá? De montar os kits aí e verificar se a gente consegue. A única coisa que a gente precisa fazer e rezar, aí cada um tem a sua crença, né? A gente precisa ter sol no dia para poder ter condições de medição, tá bom? Bom, continuidade dos condutores de aterramento, né? Então, é verificar realmente a continuidade ômica, né? A baixa resistência dos condutores de aterramento, né? Então, é verificar a continuidade elétrica dos condutores de aterramento, de proteção ou de ligação equipotencial utilizados no lado CC, como os da estrutura do arranjo fotovoltaico, né? Então, continuidade da ligação ao terminal de terra principal também deve ser verificada. Então, isso é feito com o multímetro, né? Ou o termômetro, tá? A gente não precisa ter condições assim de céu limpo, isso aqui dá para ser feito assim em qualquer condição de céu, né? De radiância. Resistência de isolamento do arranjo fotovoltaico. Então,
para verificar se as séries fotovoltaicas apresentam uma boa resistência de isolação. Então, essa resistência de isolação ele pode vir a ser tanto a parte assim do módulo contra o do módulo que eu digo assim, dentro do módulo assim, da moldura com relação às partes condutoras, né? Da fiação com relação à estrutura e assim por diante, né? Então, para verificar até que ponto, né, isso a resistência de isolação ele está de acordo com aquilo que é necessário, tá? Então, o equipamento utilizado aí é o megômetro, não tem condições ambientais necessárias, né? E como é que a gente faz isso, pessoal? De uma forma bastante rápida, né? A gente tem o string box, a gente tem o megômetro, a gente interliga inicialmente o polo negativo do string box, tá? Ao polo positivo do megômetro, a gente aterra o polo negativo do megômetro e deixa desconectado o polo positivo. Isso é primeira fase do ensaio, né? E a gente verifica, tá? Existem 2 métodos de ensaio, né? Então, ensaio separados no positivo e no negativo, né? Então, que são essas fases aqui, tá? A gente pode aplicar, então, dependendo da tensão do sistema, né? Então, a tensão em corrente contínua, se for assim, uma string de baixa tensão, de até 120 volts, por exemplo, a gente aplica a tensão inicial de 250 volts, de 120 até 500 volts, de 500 volts, né? Então, a tensão aqui do megômetro, né, de tensão de ensaio, e maior que 500 volts, a gente coloca 1 kV, tá? E tem que ter esses valores aqui de resultado, ó. Tá? Meio mega-ohm, 1 mega-ohm de 100 a 500 volts, né? E 1 mega-ohm para valores acima de 500 volts aí de tensão do sistema. E a segunda depois tem a verificação do polo positivo em relação ao terra, tá? Então é feito a mesma coisa, o mesmo procedimento, só invertendo aqui a polaridade aqui que vai ser medida. E por final, é feito assim o método de ensaio 2, né? Que o positivo e negativo do arranjo fotovoltaico, eles são curto-circuitados, eles são interligados juntos e feito a medição, tá? Então, dentro dessa medição aqui, mesma coisa, né? Feito assim o teste, então é para verificar assim a resistência de isolação com relação aos 2 polos, né? Então, o polo positivo e polo negativo da string, né? Em relação à isolação existente, tá? Então, isso aqui é um outro ensaio a ser realizado para comprovar essa parte aí de isolação. Temos ainda a medição da corrente operacional, né? Corrente operacional, o que é isso aí, né? Então, é a corrente que a série de módulos fotovoltaicos, que o arranjo, ele está fornecendo ao sistema, tá? Só lembrando, pessoal, pelas nossas aulas, qual é a corrente esperada pelo módulo fotovoltaico, né? Ou pelo arranjo. Então, se a gente tiver um arranjo assim seja um módulo, 10, 100, qualquer que seja a quantidade, ele sempre vai prevalecer a corrente de um dos módulos, né? Tá, tendo em vista que eles estão ligados em série e partindo do pressuposto que todos os módulos são iguais, tá? Então, com o alicate amperímetro, a gente mede essa corrente aí. Agora, qual que é a corrente esperada, né? A corrente esperada, se a gente tiver uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado, tá? Então, 1000 watts por metro quadrado, ele tem que dar a corrente de máxima potência do módulo. Então, essa é a corrente a ser medida, né? Tá? Agora, eventualmente, a gente vai ter, assim, nem sempre o instalador, ele vai estar a 1000 watts por metro quadrado, né? Então, daí ele tem que ter, assim, algum equipamento
que possa fazer pelo menos essa estimativa aí. Então, equipamentos que fazem essa estimativa aí são solarímetros, né, de baixo custo, né? Eu tenho um desses aí lá no laboratório, vou mostrar para vocês no dia da aula prática, né? Que é o solarímetro assim de bolso, assim, que o próprio instalador fotovoltaico pode ter no teu na tua caixinha de ferramentas, né? Mas existem aqueles solarímetros assim, que a gente não chama de solarímetro, mas medidor de radiância, que tem um valor um pouquinho maior, né? Esses valores aí chegam assim a R$ 3.000 mais ou menos. Então, muitas vezes eles se tornam meio que proibitivos, né, para o pessoal que está iniciando o seu trabalho naquele instante aí, tá? Mas alguma forma assim de estimativa da irradiância tem que ter para poder fazer essa medição aqui, tá? Então, todas as strings, claro, desde que não tenha sombreamento, desde que não tenha assim, você acabou de instalar, não teve assim nenhuma queda de sujeira ou acúmulo de sujeira, tem que estar em condições controladas, né, para que você possa fazer essa medição aí, tá? E é feito essa medição aí e a estimativa é da corrente de máxima potência ou a proporcionalidade dessa corrente de máxima potência em relação à irradiância apresentada. Aqui, eu vou deixar meu ponto aqui. Eu acho que tem uma... Deixa eu ver só se eu consigo. Eu deixei na lápis ali que eu tinha protestado, porque eu tenho que colocar ele lá em casa. Só um instantinho, pessoal. Aí, se eu colocar testado mesmo, eu vou colocar o código aqui. Se eu não achar, eu te falo, vou preencher o horário. Tá? Por isso, tá? Depois eu te falo, olha. Acho que é o Rodrigo aí, o professor. Eu estou procurando aqui fazendo uma blitz aqui no... Ele fechou já. Fechou. Obrigado. Pessoal, alguma dúvida com esse... Sem problema, Rodrigo. Alguma dúvida com relação a esse quesito aqui, pessoal? Isso aqui é a parte assim um pouquinho mais técnica, né? Ele não é simplesmente um negócio mecânico de se chegar lá e fazer a medição, mas ele tem que ter um pouquinho de interpretação aí, inclusive para a gente passar para os nossos alunos aí. E eu tenho dedicado assim um bom tempo quando chega um bom tempo de explicações e de aula quando chegando nesse ponto aí, tá? É difícil passar isso daí para o aluno, até porque quando ele chega nos nossos cursos aí, ele não tem assim a capacidade de associar irradiância com a corrente do módulo, com aquilo que ele vai medir, né? Então a gente tem que fazer muitas atividades práticas para ele poder chegar nisso daí, tá? Então é crítico, mas é necessário ele verificar. E por que é importante verificar isso no dia assim do comissionamento, né, pessoal? Através disso daí que você consegue verificar, assim, não com um detalhamento assim, um aprofundamento técnico, né? Mas você consegue verificar através dessa medição aí se os seus módulos estão funcionando de uma forma correta, se eles foram instalados de uma forma correta e se aquilo que é esperado pelo sistema fotovoltaico que o cara instalou na casa do cliente dele, se ele está correspondendo, né? Tá? Eu acho que dentro de todas as medições aí, aquilo que vai representar assim o rendimento do sistema, é aquilo que vai representar assim aquilo que está sendo esperado propriamente pelo cliente, tá? Então isso aqui é assim uma coisa assim bastante importante, meio difícil de passar, mas assim que a gente tem que se dedicar para poder colocar essa dúvida para o pessoal aí. O Denilson perguntando aqui, né, se é linear, né? Ele é proporcional, sim, tá? Assim, variando assim do médio valor entre 500 watts por metro quadrado até 1.000, assim, você pode esperar assim uma linearidade dessa resposta aí, tá?
Então, a linearidade ficaria entre a metade da potência para a potência final, né, professor? Seria mais Isso. adequado manter essa faixa. Daí para baixo, a resposta pode não ser razoável, é isso? Pode ter uma certa distorção, né? Inclusive, quando a gente faz as medições, o pessoal recomenda, né? O fabricante de equipamentos recomenda que medições, assim, por exemplo, de uma curva IV do módulo fotovoltaico seja feito pelo menos com 700 watts por metro quadrado, né? Que é a irradiância, assim, que já está, assim, no 3 quartos para cima, né? E que você tem, assim, uma maior... como é que eu posso dizer? Você pode confiar nos resultados, tá? Ele fica Agora, mais fiel, né? O teste fica mais fiel e isso, próximo ao que é esperado do painel, né? Então, você isso, consegue uma maior acuracidade do teste. exato. Obrigado, professor. Tá joia, pessoal? Tranquilo? Posso continuar, então, aqui? Especial atenção, então, para esse item aqui, tá? Eu tenho um carinho muito especial, assim, por esse item aqui, quando a gente chega, assim, é o teste, assim, que a gente faz, assim, principalmente quando acaba de instalar o sistema fotovoltaico, então o pessoal fez a prática, e aí vamos para o comissionamento, né? Quando a gente vai para o comissionamento, a gente pega, esse daqui é um dos testes aí, eu já coloco assim o solarímetro do lado assim para o pessoal já fazer a medição do solarímetro, fazer o cálculo regra de 3, né, para quanto que tem que dar de irradiância em relação à corrente de máxima potência, tá? É claro que joga assim um monte de coisas, né? O amperímetro, a medição da irradiância, a regra de 3, e tem que ser um pouquinho rápido, né? Porque o sol vai mudando, vai vindo nuvem, e você tem que fazer assim meio que sincronizado com mesmas condições, né? De irradiância, tá? Bom, termografia. Então, isso aqui é os ensaios categoria 2, né? Não é mais categoria 1. Categoria 1 se encerrou aqui, né? Então, até aqui, vocês podem ver assim que são ensaios assim bastante simples, que não tem desculpa de não fazer, né? Não vou fazer, porque eu não tenho multímetro. Pô, se você não tiver multímetro, você não pode fazer a instalação para começar, né? Você tem que ter esse equipamento, meio que obrigatório, né? Tá? Então, todos os equipamentos aí, a menos assim, do megômetro, e desse solarímetro aí, o resto são equipamentos assim que são fáceis de se ter na maleta de ferramentas do instalador, tá bom? Bom, termografia, pessoal. Termografia, então, a gente tem assim o módulo fotovoltaico, né? Então, quando ele está operando ou não operando em condições ideais, ele tem diferenças de temperatura ao longo da sua superfície, tá? E como o módulo fotovoltaico, ele é constituído de várias células, e cada célula ele é um indivíduo, a gente tem, como através da termografia, condições de medir essas diferenças aí, né? Então, o ensaio de termografia ele consiste em procurar variações de temperaturas anormais no arranjo fotovoltaico. Então, isso pode ser tanto entre células ou entre módulos, tá? Através do efeito infravermelho, né? Da visão infravermelha, tá? Então, através desse procedimento, é possível identificar problema nos módulos e nos arranjos. Então, como células reversamente polarizadas, falha do diodo bypass, falha de conexões com soldas e conexões ruins, trincas, tá? Microtrincas não dá para ver, mas assim, trincas um pouquinho maiores é possível de se verificar, tá? O equipamento é a câmera infravermelha, e para se verificar, a gente precisa de ter pelo menos 600 watts por metro quadrado de radiância batendo no sol, no módulo fotovoltaico, tá? Aqui um pouco assim dos possíveis diagnósticos de termografia, né? Então, quando a gente pega e faz assim uma imagem por termografia, a gente vai enxergar essas coisas aqui, ó. Então, quanto mais claro for a imagem, tá? Então, esse branco aqui, ó, são pontos quentes, né? Que
tem aqui. E aqui, ó, por azar, assim, ó, deve ser uma trinca ocorrida aqui e não está tendo condução por isso daqui, ó, por essa célula aqui, né? Tá? Então, aquilo que eu tinha falado para vocês aí. E quais são os possíveis diagnósticos que podem ocorrer, né? Então, um módulo está mais quente. Dá para enxergar aqui, ó. Provavelmente, o módulo não está ligado, tá? Assim, numa geral, né? Quando o módulo está conduzindo, a temperatura tende a ser mais baixa do que o módulo que está só tomando sol lá e não está trabalhando, tá? Então ele fica com uma temperatura um pouquinho mais alta. Uma fileira de células está mais quente. Então uma fileira aqui, ó, tá? O que está acontecendo aqui? Diodo bypass atuando, ou com defeito, né? Tá? Então, atuação do diodo. Várias células distribuídas aleatoriamente estão mais quentes. O que pode acontecer? Diodo com defeito, conexão incorreta, tá? Tá havendo assim um curto-circuito no módulo. Pode ter sido ocorrido assim um curto-circuito assim interno no módulo aí, tá? Uma célula está mais quente, então pode ter ocorrido um sombreamento da célula ou a célula quebrada, né? Tá? E parte da célula está mais quente, então célula quebrada, que é o caso aqui, ó, que a gente tá conseguindo ver aqui, mais ou menos aqui em cima, tá? Bom, a gente consegue ver através da termografia a atuação do diodo bypass, ele fica um pouco mais quente, né, quando o diodo está conduzindo, até pelo próprio efeito Joule ocasionado pelo diodo, né? Então, a gente tem a temperatura do módulo, da superfície do módulo aqui, mas como essa caixa de diodos ele fica atrás do painel, do módulo fotovoltaico, quando o diodo atua, ele tem uma elevação de temperatura um pouco superior à temperatura aqui do módulo, né? E dá para se detectar através de termografia, tá? Caso contrário, você precisa desmontar e fazer teste, fazer medição nesses diodos aqui, né? Ou, eventualmente, você precisa desmontar, desligar o sistema, né? E para poder fazer as medições dos diodos aí. Termografia em conectores, tá? Então a gente tem assim os conectores, ó, esses conectores aqui são os conectores do tipo MC4 e muitas vezes por má conexão, qualidade ruim dos materiais que constituem o conector, pode haver o problema assim de ter o efeito de aquecimento, né? Efeito Joule de aquecimento, tá? Então esse efeito Joule aí pode vir a aquecer o conector e pode vir a pegar fogo nesse ponto aqui, tá? O pegar fogo aqui, ó, ele pode começar aqui no conector. É claro que todo esse material aqui é feito por materiais anti-chamas, mas esse fogo aqui, ele pode se propagar, né? Ele é anti-chama. Eu não sei se o pessoal tem noção do que é o anti-chama. A partir do momento que você pega e cessa a fonte que está causando aquela chama lá, então, no caso assim, a corrente elétrica, né, a chama tem que se auto-extinguir. Mas enquanto a chama existia aqui, a corrente elétrica existia aqui, então vamos supor, não teve atuação do sistema de proteção aqui, tá? Então, não tendo a atuação do sistema de proteção, o que vai acontecer? Vai pegar fogo no backsheet aqui do painel e pegando fogo aqui, aí o fogo se alastra pelos módulos, tá? Ou pelo módulo propriamente dito, né? Esse aqui é um caso, pessoal, que eu estava tentando buscar como exemplo, né? Mesmo que haja esse aumento de temperatura aqui, não tem sistema que vá detectar esse fogo aqui, né? Esse aquecimento aqui, ou seja, só por termografia, né? Mas assim, o sistema de proteção ele não atua nesse caso aqui,
tá? Então não tem como, ou você faz alguma coisa preventiva de uma tal forma que não ocorra isso, mas assim, você só vai detectar depois que pegar fogo, né? Até porque tudo isso aqui, numa instalação residencial, ele fica embutido, ele fica embaixo do painel, você não consegue enxergar mais depois que você instala isso daqui, tá? Termografia na solda das células, né? Então você consegue enxergar aqui, ó, as temperaturas aí de solda, né? Aqui no caso, ó, é onde está, assim, nessa parte mais escurecida aqui. Não, desculpa, é aqui em cima aqui, tá? Nesse ponto aqui, ó, que está 79,3 graus de temperatura aqui. Aqui eu não sei porquê, não tenho explicação aqui para passar para vocês por que está escurecido aqui. Talvez seja um sombreamento, tá? Mas assim, em detalhe, é essa solda aqui mal feita, né? Então, esse condutor aqui, que está mal soldado com essa via aqui, tá? E isso aqui está sendo apresentado dessa forma aqui. Área inativa por micro crack, tá? Então, uma micro fissura, né? Então, como teve a fissura completa aqui, a separação completa da célula, dá para se enxergar aqui e a gente enxerga, assim, o ponto quente aqui na célula, tá? Que a gente chama de hotspot, né? Então, seguindo adiante, a medição por curva IV, né? Então, curva IV, ele fornece um meio de medir se a potência nominal de um arranjo fotovoltaico coincide com a sua característica técnica. Então, a gente realmente verifica a saúde da célula, é um check-up do módulo fotovoltaico, né? Além disso, um ensaio de curva IV é um método alternativo para medir a tensão de circuito aberto e a corrente de circuito aberto, de curto-circuito de uma célula fotovoltaica ou arranjo fotovoltaico. Então, o equipamento é traçador de curva IV. Esse traçador aí é um equipamento assim proibitivo no início, né, para os instaladores aí comprarem esse tipo de equipamento aí. Mas assim, da mesma forma que é um equipamento proibitivo, é uma oportunidade de negócios, né, da pessoa com tanto de sistemas que estão se instalando por aí, de oferecer o aluguel do equipamento ou mesmo a prestação de serviços nessa área aí, né? Bom, qual é a condição necessária para se fazer esse tipo de ensaio, né? Então, primeiro, a gente tem que ter a irradiância mínima de 700 watts por metro quadrado. O próprio equipamento, ele dá um alerta, né? Se você quiser ensaiar numa condição abaixo, você tem que reconfigurar o equipamento, então dá muito trabalho, né? E as medidas não são, assim, muito confiáveis quando se faz isso, tá? Então, aqui um equipamento, né? Esse equipamento aqui ele consegue medir até tensão de 1.500 volts. É o equipamento que nós temos no laboratório, por isso eu coloquei ele aqui, né? A curva IV é essa curva aqui, né? Ó. E a curva de potência é essa curva aqui. Então, ele traça essas duas curvas aqui e te fornece ambas as curvas aí para análise, né? Então, só para assim, ter uma ideia do que ele faz, né? Primeiro, ele traça a curva IV numa determinada condição de radiância, tá? Então, aqui no caso aqui, nesse nosso exemplo aqui, ele foi traçado a uma temperatura de 49 graus, em que o módulo estava, e a 820 watts por metro quadrado. Então, ele traça esse valor aqui, já levando em consideração esses dois valores aqui, e ele faz o acerto dessa curva aqui, e vê, para condições STC. O que é a condição STC, né? É a condição de a gente ter 1.000 watts por metro quadrado e 25 graus de temperatura, tá? Então ele faz o ajuste, ele ajusta essa curva aqui, coloca essa curva aqui nesse patamar aqui. E colocando a curva nesse patamar aqui, com esse ajuste aqui, o que é possível de se fazer, né? É possível de você comparar essa curva aqui com a curva que você tem no teu catálogo.
e você verificar se está correto ou não, tá? Se está apresentando algum tipo de anomalia ou não no sistema. Então, muito bem bolado esse traçador de curva IV, né? Tá? Então, o aluno vai perguntar agora para mim assim, então, esse traçador de curva IV, ele é universal? Não, ele não é universal. Para cada módulo fotovoltaico, para cada marca fabricante, para cada curva de ajuste de temperatura para tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito, assim por diante, você tem que inserir esses dados no traçador de curva IV. Tá? E esse traçador de curva IV, ele tanto pode fazer medições de um módulo fotovoltaico individual, então você suspeita que aquele módulo está com defeito, você vai e ensaia aquele módulo. Ou de um arranjo total, né? Então você pode pegar um arranjo desde que não supere 1.500 volts em tensão, e você pode ensaiar esse arranjo aí perfeitamente, né? Que o traçador de curva IV vai suportar e vai conseguir fazer essa medição aí, tá? Então, alguns diagnósticos que a gente pode obter, né? Então, por exemplo, curva correta. Então, eu tenho aqui a curva em azul e a curva em preto, tá? Em azul é a medição efetuada com módulo, em preto é a curva da especificação técnica do teu módulo, tá? É a curva ideal, né? A curva que se apresenta em datasheets, tá? Então aqui nessa primeira figura a curva está correta, né? Então pode ver que se sobrepõe, né? Quando depois da correção apresenta uma corrente de curto-circuito muito baixa, então o que pode estar acontecendo? Problema de sujeira, envelhecimento do módulo ou problemas de sombreamento, tá? Mas sombreamento assim meio que total aí do módulo aí, tá? Então ele aparece assim com o valor de corrente de curto-circuito um pouquinho mais baixo aqui, né? Tá? Então aqui só para a gente ter assim como reflexão, né? Como recordação, essa corrente aqui que aparece aqui é a corrente de curto-circuito e essa tensão aqui é a tensão de circuito aberto, tá? Então dos módulos aí, né? Então por isso que eu falei assim no slide anterior, que o traçador de curva IV é um modo alternativo de você conseguir obter valores de corrente de curto-circuito e corrente e tensão de circuito aberto dos módulos aí, sem ter que fazer esses ensaios aí, tá? Então vamos supor que eu tenho uma corrente de curto-circuito muito alta, acima daquele valor. Não quer dizer que o módulo está fornecendo mais corrente, né? Mas existe um problema no sensor de radiação, né? Que pode estar sujo ou erro na seleção do módulo, tá? Então, aqui um outro tipo de diagnóstico aqui, né? A gente pode ter uma tensão um pouquinho menor em relação à tensão de vazio. O que está acontecendo aqui, né? O diodo bypass está atuando. Ou, eventualmente, o diodo bypass ele está com um defeito lá e está curto-circuitado, né? Tá? Então, são esses... só de olhar com o IV a gente tem, assim, o diagnóstico de defeito. Problema de degradação da resistência shunt da célula fotovoltaica, né? Então ele apresenta uma curva assim, com um paralelo assim, um pouquinho menor, tá? Então, dessa forma aqui, quer dizer que a resistência shunt está atuando, né? Quando a gente tem uma curva dessa forma aqui também, que se assemelha com a de cima, tá? Então, a relação da tensão de máxima potência sobre a tensão se apresenta baixa, né? Sobre a tensão de circuito aberto se apresenta baixa. O que significa isso, né? Que existe uma resistência série com a célula. Então, pode ser tanto problema de queda de tensão no cabeamento, problema de conexões, problema de resistência nos contatos elétricos aí, firmados aí, tá? Degrau na curva IV, então acontece um degrau aqui, sombreamento parcial do módulo, tá? Isso aqui dá para se ver perfeitamente quando a gente coloca uma folha de papel sobre um módulo fotovoltaico, né? Então acontece isso daqui. E quando a gente vê essas imagens serrilhadas, você consegue ver
que é problema de radiação instável, né? Então você fez a medição e enquanto ele fazia a coleta de pontos, ele pegava, o Sol variou, né? Então ele não conseguiu ter assim uma linearidade de medição, tá bom? Como é que esse aparelho ele faz as medições, né? Ele pega uma curva IV, por exemplo, ó, e ele faz a varredura, né? Desde da tensão de curto-circuito, tá? Que é 0 volts, né? Até o valor da tensão de circuito aberto, né? E normalmente o pessoal coloca como carga no módulo fotovoltaico ou um capacitor ou uma carga eletrônica, né, para poder fazer isso. Então, dependendo do equipamento, do fabricante, eles têm uma tecnologia diferente, né, uma forma diferente de fazer essas medições aí, ok? Aqui, ó, eu falo de uma forma bem rápida, né, sobre a resistência shunt, né, que a gente tem, então, isso aqui é o modelo da célula fotovoltaica, e a gente tem, ó, uma resistência série, tá? Essa resistência série, ele vai apresentar a diferença da inclinação dessa curva aqui. Então, a curva tende a inclinar mais justamente por essa resistência série aqui. A célula fotovoltaica, ele tem já propriamente, assim, por sua característica, né, essa resistência série. Mas essa resistência série, ele pode aumentar ao longo do tempo. E como é que ela aumenta? Né? Através das conexões internas da célula, que são aqueles coletores, né, que aumentam a resistência elétrica por problema de defeito de fabricação, tá bom? E a resistência paralela, né, a gente tem assim uma inclinação maior com essa parte da curva aqui, né? Isso acontece devido à resistência paralela que tem nos módulos fotovoltaicos aí, tá? Internamente assim, são aqueles coletores assim quando se ligam em paralelo lá. E uma outra causa assim, né, é imperfeição da grade dos dedos metálicos, conforme eu falei, ou impurezas perto da região de depressão da célula e a penetração dos contatos frontais da junção PN da célula, tá? No final, pessoal, desses ensaios todos, a eletroluminescência, né? A eletroluminescência, o módulo ele tem que ser examinado sem incidência de irradiação. Na verdade, a gente aplica uma tensão um pouquinho superior à tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico. E quando a gente faz isso daí, começa a circular a corrente de polarização do módulo fotovoltaico, tá? Essa corrente de polarização é a corrente do próximo da corrente de curto-circuito do módulo. E quando isso ocorre, o módulo ele passa a emitir irradiação, que é a irradiação infravermelha, tá? Que são ondas de temperatura, né? E essa irradiação infravermelha, ele não é capaz de ser captado por uma câmera fotográfica normal, mas é uma câmera onde você arranca, né? Ou você solicita para tirar o filtro infravermelho, tá? Isso para soluções caseiras, né? Caso queira, o nosso desejo seja fabricar esse instrumento internamente em nossos laboratórios, né? Mas é possível de se comprar esse equipamento externamente, né? Tem fabricantes, fornecedores que fabricam e fornecem esse tipo de câmera, mas bastante caro também, né? Nós não temos esse tipo de equipamento ainda, mas através da eletroluminescência a gente consegue detectar microfissuras nos módulos fotovoltaicos, tá? Essas microfissuras nem sempre podem ter sido ocasionadas por problema assim de pisoteio, né, em cima dos módulos, tá? Mas pode ter sido ocasionadas por um mau estado de manuseio, né? Então, transporte, solavancos durante o transporte, eventualmente queda desses módulos aí durante o descarregamento, né? E em alguns casos também pode ocasionar
quando se tem assim problemas de variações bruscas de temperatura, onde você pega e tem o estresse térmico, né? E nesse estresse térmico você pode ter assim uma microfissura, tá? Bom, quando a gente tem aqui nessa figura aqui uma imagem obtida por câmera termográfica, você pode ver assim que está tudo perfeito, né? E por eletroluminescência, em cada região preta que a gente tem aqui, ó, é um sinal de algum problema que esse módulo tem. No caso, sim, esse módulo aqui é um material obtido assim junto ao pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles acompanham com bastante nos estudos que eles fazem, nas pesquisas, tá? Isso aqui foi, assim, um caso ocorrido no tombamento de uma carga, né? Então, o pallet tombou e verificou-se todos esses problemas ocorridos aí no módulo fotovoltaico, tá? Bem, pessoal, falar um pouquinho sobre manutenção, então. Limpeza de módulos. Quando a gente fala em limpeza de módulos, a gente não pode, assim, utilizar nada abrasivo, a gente não pode utilizar nenhum material, assim, com pH que possa danificar a superfície antirreflexiva dos módulos, tá? Então, o próprio fabricante, ele fala, né, então, esses aqui são recomendações que eu peguei da Canadian Solar, né? Então, eles falam, assim, que você tem que usar água com baixo conteúdo mineral, né? Água com pH quase neutro. A pressão máxima recomendada, se caso você for utilizar um sistema de jateamento, né? De 40 bar, então não ultrapassar isso daí, senão você arranca as películas aí e tudo mais, né? O método de limpeza, você pode fazer também por ar comprimido, isso muito utilizado assim em áreas desérticas, né, onde são instalados a maioria dos sistemas fotovoltaicos, né, tá? E limpeza pode ser molhada, jogando água, né? Então, jogando água é com esse tipo de recomendação assim, tá? Então, materiais não condutores para minimizar o risco de choque elétrico. Então, não utilizar, por exemplo, água salina, né? Água salobra para poder fazer isso. Não utilizar abrasivos para o vidro, né? E caso exista gordura, tem que utilizar um agente de limpeza ecológico com bastante cautela, né? Para não atacar o material antirreflexivo, tá bom? Sempre fazem inspeções periódicas, né, no nível de aperto dos parafusos de fixação dos módulos, então, com a movimentação dos telhados, vibração e tudo mais, esses parafusos podem ir se soltando, então, é uma oportunidade, assim, de se verificar, tá? Uma ótima opção para poder se fazer isso aí é utilizar aquelas parafusadeiras com ajuste de torque e você fazer a verificação disso daí de tempos em tempos, né? Tá? Você que eu digo assim é o prestador de serviço, né? Prestando serviço para a instalação realizada, ok? Inspeção visual dos módulos, né? Então, através dessa inspeção visual, você tem condição de verificar o estado de saúde desses módulos aí e até requerer, se for o caso, né? De problemas assim, requerer a garantia, né? Só lembrando assim que a garantia é de 15 anos para contra defeitos de fabricação e vários desses defeitos assim se configuram como defeitos de fabricação. Tá? Então, aqui eu estou mostrando aqui corrosão, né? Aquela parte de delaminação, problemas assim que a gente possa ocorrer assim com relação à má formação da solda, né? Dos coletores e assim por diante, né? Aquecimento dos conectores, então isso aqui pode ser visto por termografia, né? Então, tanto os conectores quanto os quadros de instalação, né? Então, o string box, o quadro CA, verificar se tem aquecimentos que se configurem como algo anormal, né? Algo anormal em sistemas elétricos, assim, eu diria assim, qualquer coisa acima dos 50 graus, ele já se configura como algo assim que tem que se
prestar atenção com aquilo que está ocorrendo, né? Corrosão galvânica, eu falei sobre isso na aula de ontem, né? Mas repetindo mais uma vez, verifique, alertem os seus alunos aí para que não tentem combinar alumínio com cobre, alumínio com latão, que isso daí vai dar problema, né? E esse vai dar problema, assim, é alguma coisa assim que ocorre com o passar do tempo, né? Vai ocorrer 3, 4 anos depois de instalado, né? E muitas vezes, depois de 3, 4 anos, a pessoa até esquece que tem a parte de aterramento. Para que funciona o aterramento, né? E o aterramento está lá inoperante, né? Ele não está funcionando, não está servindo para nada, tá? E muitas vezes o sistema pode se danificar por conta disso, né? Fixação, a inspeção da fixação do estado de isolação dos condutores, né? Tá? Então, você tem os condutores aqui, ó, eles ficam balançando, o vento bate e ele vai balançando, vai dando fadiga aqui nas pontas dos condutores aqui, e ele pode vir a se romper, tá? Fora isso, ele fica fácil para ação de quem passa, ou animais que passem aqui, e eventualmente pode acabar se estragando, né? Ó, tá? Então, para isso, ó, existem assim equipamentos ou acessórios específicos para isso, né? Então, por exemplo, abraçadeiras, ou o que o pessoal chama de enforca-gato, né? Aqui na minha região, não sei na região de vocês como é que o pessoal dá esse nome aí, mas enforca-gato em aço inox, tá? Que é justamente para poder suportar as condições de instalação em cima do telhado, uma instalação fotovoltaica ao tempo, né? Tá? A gente não pode colocar assim material assim como aço carbono ou algum outro tipo de material aí que vai se estragar ou se danificar com o tempo, né? Tem materiais plásticos também à base de nylon, tá? Que eles ficam na borda dos módulos aí, ou na borda do sistema de fixação dos módulos fotovoltaicos, né? Em que é feito com um nylon que tem proteção contra ultravioleta, né? O ultravioleta, essa proteção é muito importante. Por quê? Porque quando bate os raios solares, com o tempo, né? E isso vai ao longo do tempo mesmo, ele vai se tornando quebradiço e perde a sua função de aperto, perde a sua função de fixação, tá? Isso aqui então é uma presilha, né? Em que você pega e conecta na borda do módulo fotovoltaico e por aqui passa cabeamento, tá? Então, para quem quiser assim, ter maiores detalhes a respeito desses fabricantes, a Hellermann é um dos fabricantes que faz esse tipo de acessórios aí específicos para a área fotovoltaica, tá? Então, não é assim alguma coisa adaptada com relação àquilo que tem no mercado utilizando para nossas necessidades aí, tá bom? Ó, com relação a aspectos de garantia de equipamentos, eu peguei isso aqui do catálogo da Jinko, tá? Jinko Solar é uma das maiores fabricantes. Se eu não me engano, ela está entre os 3 maiores fabricantes de módulos fotovoltaicos do planeta, né? Para variar, é uma das chinesas, é uma de quase todas as chinesas que estão assim nessa área aí, tá? Então, ela dá assim uma garantia de 15 anos de garantia do produto, né? Então, contra esses defeitos que possam ocorrer. E 30 anos, né? Então, isso aqui não é garantia de reposição do produto, né? Mas, assim, é uma garantia técnica com relação a fornecimento da energia que ela promete com relação a esse patamar aqui, em 30 anos, ele fala que o seu módulo fotovoltaico ele vai estar com performance de aproximadamente 87,4%. Então, nesse ponto que ele dá essa garantia técnica, né? Mas a garantia comercial, ela vai em questão de 15 anos, tá bom? Os inversores, pessoal, a garantia deles é em torno de 5 anos, tá? Então, pesquisando assim, Growatt, você pega e verifica Fronius, e todos eles trabalham por volta de 5 anos de garantia, tá? Então, com relação a defeitos de fabricação e defeitos que possam ocorrer com o equipamento.
esse aqui, pessoal, é um checklist da qual eu falei para vocês, né? Então, eu tenho esse checklist como uma prática, né, de final, assim, em que eu faço os alunos preencherem esse checklist. Vocês vão ter, assim, um contato mais estreito com esse checklist no dia da nossa aula prática, né? Então, eu tenho, assim, vocês podem ver, deixa eu só ver se eu consigo alterar aqui, mas eu vou dividir a outra tela aqui com esse checklist aí. Então, aqui está o meu checklist, tá? Então, eu coloco coisas assim, desde da verificação do alinhamento dos módulos, assentamento dos módulos no suporte, isso que é toda a parte mecânica, né? Fixação dos grampos intermediários e final, colocação do clipe de aterramento. Lembra para que serve isso, né? Para poder equipotencializar a instalação dos módulos, né? Limpeza dos módulos fotovoltaicos. Então, tomar cuidado para entregar de uma forma limpa, né? Não vai entregar cheio de sujeira, com eventualmente a parte de fios que se descasca jogado em cima dos módulos, assim por diante, né? Fixação do cabo de aterramento, nível de tensão dos módulos, tá vendo? Então aqui um pouco dessa parte de comissionamento que a gente acabou de ver aí, tá? Tensão da rede elétrica da concessionária, ligação do inversor de acordo com o esperado, né? Se houve alguma mensagem de erro no inversor, né? Porque o inversor ele acusa, né? Se tá com subtensão ou alguma coisa do tipo, né? Tensão de entrada do inversor, a corrente de entrada do inversor, a tensão de saída do inversor, a corrente de saída do inversor, se o aterramento está ok, então medição ômica, né, em relação ao aterramento, né, e a irradiância, tá? Então isso tudo aqui, ó, fazendo um check se está ok ou não, a iniciais de quem executou, então através disso aqui a gente tem uma rastreabilidade com relação a quem executou, o técnico executou, né? As correções necessárias, que se caso houver, e aqui embaixo, ó, a assinatura do responsável pela execução, então, normalmente o técnico que está representando a empresa, né, e o visto do cliente, tá? Então, isso daqui, claro, fica guardado uma via com o cliente, uma via com o responsável pela execução, que é tudo para a gente ter, assim, uma forma de comprovação do estado de entrega da instalação fotovoltaica. Tá? Isso aqui, pessoal, não tem assim em lugar nenhum assim, mas foram coisas assim que a gente foi desenvolvendo, né? Ao longo das nossas turmas, o pessoal vinha assim trazendo feedback para a gente assim daquilo que eles vinham executando no trabalho deles, né? E a gente trocando ideia assim com o pessoal executante, os nossos ex-alunos, e a gente começou a bolar isso daqui. Então, veja, os próprios alunos nos dando feedback e a gente acaba obtendo assim novas formas didáticas de passar para o pessoal, tá? Então, só para passar e fechar a minha aula, deixa eu voltar à divisão da nossa tela, né? Para a gente fechar a nossa aula, tá? Então, aqui um pouquinho do que não fazer em instalação fotovoltaica, até para a gente poder dar um pouco de risada no final da nossa aula, né? Mas são coisas verdadeiras, se está em foto, se o pessoal passa para mim, ou o pessoal pega e circula entre os grupos de professores que trabalham nessa área aí, é sinal que é alguma coisa verídica, né? Mas eu costumo colocar assim, que o pessoal, depois de toda essa maratona de aulas e informações, a gente consegue dar um pouco de risada, né? Para ver assim que não foi só sofrimento, né? Mas a gente dá um pouco de risada e ver que tudo isso faz sentido, né? Ou não faz sentido, tá? Então, por exemplo, limpeza, né? Ó, isso aqui apareceu para a gente aí recentemente, né? Dá uma olhada quantos erros, né? Dá para colocar o jogo dos 7 erros aí, né? O cara passeando em cima
do telhado fotovoltaico colocado, né? Lavando com sabão, né? É claro que ele está com cintos de segurança, tudo de uma forma adequada, mas cadê a linha de vida da coisa aqui? Tá vendo? Ó? Então, a gente tem o que não fazer, tá? Não é para colocar isso como material didático na hora da limpeza, mas para alertar como não fazer, né, pessoal? Esquecer que a gente precisa de sol, né, para gerar energia, né? Dá uma olhada, ó, como que ele montou aqui o sistema aqui, os módulos, né? Então um encaixado em cima do outro, mas um sombreando o outro, né? Olha só que beleza de instalação realizada, né? Então isso aqui numa instalação assim ao campo, né? Conexão. Depois de falar de tanto sobre conexão aí, sobre os problemas termográficos aí que a gente tem assim, as conexões existentes aí, tá? A forma como o pessoal coloca as conexões, as gambiarras que a gente vê por aí, né? Então, provavelmente ele pegou 2 conectores errados, ó, macho com macho, né? Tá? E foi fazer o ajuste técnico por parte dele aí, né? A forma de fixação, a gente tem assim os grampos intermediários já feitos para isso aí, e olha que o sujeito consegue aprontar com a gente, né? Ah, mas está aprendendo, professor. Ok, está aprendendo, mas dá uma olhada no sombreamento que você está causando na célula. E sombreamento, claro, você vai estar limitando a corrente dessa fileira aqui de células, né? E vai estar dando problema aí na tua geração, né? Ajuste mecânico, que a parte mecânica aqui, nem pensar, né? Ó, dá uma olhada de alumínio, né? Ó a forma como ele fez assim para poder dar inclinação, né, no sistema. Não foi aluno meu, tá? Isso daqui ó, o aterramento que ele faz aqui. Dá uma olhada como estão feitos assim. Ó a fiação, né? Pelo visto aqui são condutores de PVC. Imagina isso aqui ao tempo, né? Depois de alguns meses aí já era, né? Já se foi a instalação, né? Sistema de proteção que não funciona, né? Então pega fogo, ó, e literalmente pega fogo. Então isso aqui provavelmente alguma coisa assim que possa ocorrer assim numa caixa de ligação. Aqui nós temos o inversor, né? Então pega fogo na caixa de ligações, pega fogo no sistema todo. Então um simples descaso e acaba ocorrendo isso daí, né? Não verificar a resistência da cobertura do telhado, né? O professor Denilson ontem, colega nosso de turma aqui que está assistindo a aula aí, falou sobre a parte aí do pessoal da engenharia civil participando, assim, para verificar esses pontos de resistência dos telhados, né? Mas a simples não observância desses pontos aí pode causar tudo isso aí. Agora, imagina a quantidade de horas de trabalho aí para instalar tudo isso aí, de repente tudo isso ruim, né? Você perde toda a parte dos materiais instalados, perde o telhado e, óbvio, né? Perde a credibilidade, porque isso aqui vai circular por tudo quanto é lugar aí do Brasil, principalmente no meio dos instaladores, tá?